Olá, tudo bem? Agora nós vamos resolver a questão que falava sobre acesso à água potável. Ela começou com um mapa mundi, e aí nunca esqueça, toda vez que aparecer um mapa você tem que ler o título e a legenda, senão você está olhando para um mapa qualquer. É muito importante você entender o que ele está querendo te dizer ou quais dados ele quer destacar. Ler um mapa é igualzinho a ler um texto, você tem que sair dele com um resumo do que ele está te dando. E eu estou percebendo que ele fez uma escala em que o azul mais escuro, ele representa o melhor acesso à água, de 91 a 100% da população, o azul mais claro, de 76 a 90, o amarelo, de 50 a 75, e o laranja seria o pior resultado, abaixo de 50. Então, olhando para o mundo, a gente pode ver que, de certa forma, existe um grande acesso à água potável no mundo. Sem dúvida nenhuma, o destaque mais negativo é a condição africana e, em parte, a condição do Oriente Médio, com outro destaque ali ao sul da Ásia. Mas, no geral, boa parte da população mundial tem acesso à água potável. Quando a gente lê o texto, perceba o recorte que ele vai dar. Ele fala assim: a distribuição da água potável é um assunto que afeta parte significativa da população mundial e representa um dos pilares da sustentabilidade e da preocupação com o futuro. Contudo, o seu acesso pode derivar de diferentes fatores. Ao analisarmos o acesso de países da África e do Oriente Médio a esse recurso, podemos afirmar que... Então ele quer que você diga qual é a posição de África e Oriente Médio em relação a esse recurso que, na verdade, é o acesso à água potável. A gente pode perceber na África que alguns países conseguem ter um acesso bastante elevado, no mesmo nível de boa parte do mundo. Então, quando a gente olha, por exemplo, para a África do Sul, para o Egito, a gente percebe ali países que têm um acesso de 91 a 100%. Quando a gente olha para o mundo árabe, a gente também percebe que países como a Arábia Saudita, que países como, na verdade, ali a parte de Israel, apresentam acesso à água potável também num nível bastante alto. E a gente pode reparar o seguinte: vamos olhar as opções e ver a que melhor se adequa. Por quê? Porque as condições na região não são homogêneas. Alguns países têm grande acesso, alguns países não têm. Então eu falo o seguinte: letra A. O seu uso é determinado pela existência do recurso natural. Cuidado com essa, porque olha só, ele fala assim: a gente pode afirmar que o seu uso, ou seja, o acesso à água potável, é determinado pela existência do recurso. E a gente sabe que isso não necessariamente é verdade, porque alguns países aqui estão localizados em áreas secas e mesmo assim têm acesso. Provavelmente esse país importa, provavelmente ele tem um acordo de uso internacional, mas a água não existe em seu país. Então essa letra A diz: não, o seu uso é determinado pela existência. Não, alguns países, apesar de ter pouca água, conseguem dar acesso. Então essa letra A não é verdade. B, o acesso se restringe a áreas de estabilidade política e econômica. Não. Algumas áreas são instáveis, principalmente politicamente, e mesmo assim têm acesso à água. Um grande exemplo disso foi quando a gente falou de Israel, tá certo? A C fala assim: é menor nos países com populações predominantemente islâmicas. Vamos tomar cuidado, porque quando a gente olha os menores dos menores dados, eles estão localizados na África subsaariana, que apesar de ter um crescimento da população islâmica, não tem predomínio. Então a gente também não pode afirmar isso, até porque se você olhar a situação do Oriente Médio e da África, o Oriente Médio tem a população primordialmente islâmica, ele tem uma condição melhor que a africana. Quando a gente vai para a próxima, que fala o seguinte: o seu recurso pode dar. Recursos além da disponibilidade natural podem influenciar no acesso. Recursos como tecnologia, recursos como acordos internacionais, isso sim pode influenciar no acesso. Então o gabarito vai ser a letra D, que ele fala: alguns países, apesar de não ter a água, têm acesso, o que quer dizer que existem recursos além da existência da água. Sem dúvida nenhuma, a gente destaca a tecnologia para isso. Países que conseguem retirar grandes quantidades de água em lugares secos, a exemplo do que Israel faz, conseguem dar acesso à água potável mesmo sem ter grandes reservas do recurso, pelo menos de fácil disponibilidade. Então a D vai ser o nosso gabarito. E a letra E fala: subdesenvolvimento do continente se reflete no consumo médio abaixo de 50%. Se você olhar, abaixo de 50% são só os países de cor laranja. E quando você olha no mapa, boa parte dos países não está na situação laranja, está na situação pelo menos da amarela para cima. Então eu também não posso afirmar a letra E. Então, no fim, a gente percebe que além da existência da água ou não, outros fatores são muito importantes, como acesso à tecnologia e ou acordos políticos. Por isso, gabarito letra D.